O Halloween é um período marcado pelo susto, onde os monstros mais assustadores acabam se destacando. Power Rangers conta com diferentes vilões e muitos deles bem assustadores. Mas afinal, quais os vilões mais assustadores em Power Rangers? Ficou curioso? Vem comigo que a gente vai ver isso. 1. Zenaco. O Zenaco tem a capacidade de impor medo desde o começo. A cena inicial onde ele aparece ajuda muito o vilão. É um monstro que sai de uma tumba sem dizer nada numa noite de lua cheia e surra todos os Rangers com muita facilidade. O fato dele falar pouco, ser uma figura calma e ainda possuir um visual imponente passa uma grande sensação de desespero. Você não sabe se os Rangers vão conseguir vencê-lo. O escuro, os olhos brilhantes, a sua flauta, a trilha sonora, tudo isso trabalha em perfeita sincronia para construir a imagem de um vilão muito assustador. 2. Mestre Zandred. Todos os Nylocks já são meio bizarros, mas esse cara é diferente dos outros. O seu visual acaba sendo muito agressivo. Ele é grande, forte, tem um vermelho marcante e ainda possui uma aparência nada humana. Além do visual monstruoso, a personalidade do mestre também auxilia bastante nessa imagem de um vilão terrível. Ele é um homem extremamente irritado que sofre com ataques de raiva. Você nunca sabe quando ele vai surtar, então é melhor não provocá-lo. O fato do Zandred quase não possuir expressões faciais torna ele ainda mais assustador, porque ele é uma figura fria. Você simplesmente não sabe o que o abala, ele é como uma grande rocha sólida. Pelo menos pra mim, o Mestre Zandred é uma das figuras mais horripilantes que a gente tem em Power Rangers. 3. Grum. Apesar do Grum ser uma figura mais cômica em alguns momentos, ele ainda é um super ditador, então ele precisa impor aquela figura do medo. E ele faz isso não só com seus capangas, mas também com seus aliados e braços direitos. Quando o Grum ficava irritado, todos levavam ele a sério, até a Mora parava de fazer brincadeiras. Mas eu acho que o visual do Grum ajuda muito. Essa figura de caveira é algo mais relacionado à morte, algo que a gente naturalmente tende a evitar. Os olhos brilhantes no escuro também fazem uma baita diferença. Eles se destacam, deixam ele muito mais assombroso. E se eles não tivessem optado pelas piadinhas em determinados episódios, ele ainda poderia ser um vilão muito mais aterrorizante. 4. Diabólico. Quando falamos de resgate, muitas pessoas se lembram da Rainha Bansheera, mas eu particularmente acho o Diabólico muito mais assustador. Ele é um demônio e obviamente a sua aparência seria algo horrendo. Mas além da aparência, a sua personalidade ajuda muito. Porque ele é um cara inteligente, ele é sagaz, ele sempre planeja alguma coisa, você nunca sabe o que vai vir pela frente. E talvez ele até se assemelhe um pouco ao Zenaco, porque em alguns momentos você não sabe se os Rangers vão conseguir vencer esse vilão. O visual, a personalidade e o grande poder, pelo menos pra mim, me marcou muito mais que a Rainha Bansheera, que só tem um visual aterrorizante. 5. Mestre Ogro. Outro cara que trabalha muito com a ideia de passar medo em seus subordinados é o Mestre Ogro. Ele acaba sendo muito psicótico, você nunca sabe o que ele está pensando. E as poucas vezes que ele demonstra alguma coisa, ou são surtos de raiva, ou são sentimentos de prazer pela dor alheia. Ele proporciona a dor e ainda se diverte com ela, e isso acaba sendo muito assustador, não é mais humano. Principalmente no último episódio, onde ele se torna aquele personagem que representa a falta de esperança. É um vilão que faz um bom trabalho colocando medo nas crianças. 6. Mestre Octopus. O visual do Mestre do Submundo representa perfeitamente a morte. Na sua primeira forma, ele era completamente genérico e não passava medo algum. Mas a sua forma final é medonha.
Essas caveiras ao redor de seu corpo, o olhar penetrante, esses tentáculos que complementam o seu design muito bem, tudo isso é muito maligno. Pelo menos pra mim, eu vejo nele uma figura que traz o caos. Quando eu olho pra ele em tela, eu não vejo nada funcionando contra esse vilão. Porque ele passa respeito, ele passa aquela sensação de invencibilidade. Eu tenho certeza que se muitos pais vissem ele hoje em dia, eles proibiriam seus filhos de assistir só por causa desse visual. 7. Mesogog. O Mesogog não é um personagem tão distante da imagem humana, mas o seu rosto é monstruoso, e talvez isso seja um fator que torne ele ainda mais aterrorizante. Ele é extremamente expressivo, a sua boca, os seus olhos, os dentes. É uma máscara tão bem feita que te deixa com um medo muito grande. Imagina você acordar às 3 da manhã e encontrar um homem dinossauro te olhando com a boca aberta. Você foge na hora. Eu também poderia citar o fato do Mesogog ser impiedoso. Ele não tem compaixão por seus capangas, ele não se importa com eles, ele só se importa com o resultado. Falhou, é morte. E isso acaba sendo algo até muito bom, porque a temporada em diversos momentos tenta puxar por um lado mais cômico. Mas já comenta aí embaixo, quais os monstros que mais te assustavam na infância? Enfim galera, essa foi a lista, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo para me ajudar. Até o próximo vídeo, tchau!